O culto cristão não é palco da cultura, é trono de Cristo. A cultura pode entrar, mas deve se ajoelhar. A música pode variar, o centro não. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, sou teólogo e pedagogo e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo. Bom, você deve ter sido atraído, possivelmente, pela publicidade e divulgação que acompanha esse vídeo, onde lá diz: professor de teologia do culto comenta polêmica em torno de música gospel. Ocorre isso. Eu sou professor de teologia do culto, dei essa disciplina durante muitos anos, desde 2005. Entre elas também teologia dos livros poéticos. Teologia dos livros poéticos é o estudo de Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes e também Jó. E claro, parte da poesia hebraica que acompanha o livro dos profetas. E a disciplina Teologia do Culto, ela lida com a liturgia do culto. A liturgia é aquilo que acontece no culto. São os seus elementos, as ações que devem acontecer, qual é a relação com a palavra, qual é a forma do culto, portanto, cristológica, teocêntrica e não antropocêntrica. Antropocentrismo é o estudo do homem. E me permita fazer o uso de alguma linguagem técnica, ainda que explicando-a, porque o que eu vou fazer nesse vídeo é um resumo da aula ou da disciplina que eu ministro sobre teologia do culto e teologia dos livros poéticos, claro, voltado aqui ao público do canal, que eu sei que uma parte do público aqui no canal é leigo e outra é sim, faz parte da academia. Então vamos entender isso aí. A análise é em torno da música Auê, que está causando um auê. Na internet muita gente já falou, pessoas renomadas, pessoas desconhecidas, com ótimas opiniões, enfim, o público em geral está se manifestando muito. E tem gente que gosta de pedir a minha opinião a respeito dos temas que estão acontecendo. E foi assim que aconteceu de eu querer gravar esse vídeo para você. Hoje, que é sábado, 7 de fevereiro, eu até fiz uma postagem no meu canal e também no Instagram com a seguinte chamada: falta amor no mundo, mas falta interpretação de texto. Fiz um banner, coloquei lá, tem uma legenda que eu vou ficar feliz de você ler. E aqui vale lembrar a citação do pastor Luiz Saião. Ele é teólogo, é hebraísta, especialista em línguas bíblicas, é um homem brilhante, inteligentíssimo, referência para mim. E ele fez um comentário a respeito disso, muito interessante, quando ele brinca com as vogais ali e diz que falta aos músicos conhecimento bíblico e teológico para elaborar suas músicas, suas melodias. E falta aos teólogos conhecimento cultural, conhecimento antropológico. E nós temos dentro da academia teológica, dentro dos estudos da Bíblia, uma disciplina chamada antropologia teológica, justamente para não se incorrer nesses erros de rejeitar o regionalismo em nome de uma cultura exportada que faça parecer que tudo que é regional é ruim. Agora, me chama a atenção que aquelas pessoas que estão defendendo a música, elas usaram, reproduziram, compartilharam a citação do Saião como se ela fosse uma crítica diretamente aos teólogos e uma concordância com a letra da música. Eu estou dizendo isso por aquilo que eles comentaram acompanhando o repost do Saião. Por outro lado, aqueles que são contra a música disseram: eu não vou ouvir pastor youtuber, teólogo youtuber, e não me adianta nada a opinião de teólogo youtuber, pastor youtuber, eu fico com discernimento. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e aquela chuva de comentários, falei, as pessoas não entenderam o que o professor, teólogo, doutor Luiz Saião falou. Ele está confrontando ambos os lados, está dizendo que o músico precisa de mais teologia, de mais conhecimento bíblico, e que o teólogo precisa de mais antropologia. Ou seja, ele está falando para ambos. Isso me despertou atenção a tal ponto de eu postar nas minhas redes esse banner com uma legenda que acompanha lá. Quero que você visite @Oliveira Rodrigo Oficial no Instagram e leia. E eu estou falando ali sobre essa questão de interpretação, porque existem dados e pesquisa no Brasil que mostram a dificuldade de interpretação de texto dos estudantes no ensino fundamental. Eu me lembro de uma matéria que eu li em determinado jornal que dizia que 38% dos estudantes universitários têm dificuldade com interpretação de texto, em ler um enunciado e não conseguem interpretar. Entra numa discussão de uma questão de um problema social, sou pós-graduado em sociologia também, talvez seja importante dizer isso, que é o fato do analfabetismo funcional em nosso país.
E, obviamente, se esses dados são em termos de estudantes do ensino fundamental, estudantes universitários, e o analfabetismo funcional compreende a nação, claro que o mundo gospel, o mundo evangélico, ele também seria, como de fato é, afetado por essas questões. Então é muito grande o número de pessoas que veem um enunciado, veem um texto, e elas fazem toda uma interpretação equivocada. Lá no meu post, eu digo que isso ocorre com a Bíblia quando as pessoas vão de forma enviesada ou ideologizada para a leitura do texto bíblico, quando, na verdade, numa das regras de interpretação da Bíblia, que é a analogia da fé, ela ensina basicamente que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então é dessa forma que eu me apresento aqui no vídeo para você, como professor de teologia do culto, professor de teologia dos livros poéticos, para poder comentar a respeito da letra dessa música. E aqui eu quero te ajudar da seguinte maneira: tudo aquilo que nós vamos avaliar para a vida cristã, sejam músicas, como é o caso agora, sejam filmes, sejam seriados, seja lá o que for, você precisa, é a sugestão minha como teólogo, estar amparado nas escrituras. Por isso o Saião faz a menção de que os músicos conheçam mais teologia. Hoje é muito comum você ouvir nas igrejas, nas rádios, nos cultos, músicas que não falam de Cristo, não falam da sua obra redentora, não têm clareza a respeito da cosmovisão bíblica. E o que é a cosmovisão bíblica? Bom, quando nós falamos em história bíblica, cosmovisão bíblica, plano redentor ou plano redentivo de Deus, nós estamos falando que essa história toda, ela se ampara em 4 pilares. São eles a criação, a queda, a redenção e a consumação. Hoje nós vivemos entre a redenção e a consumação. A criação é que Deus criou uma obra perfeita, não é? Houve a queda, o pecado deteriorando a arte, cultura, tudo mais. Por isso eu citei no início que a cultura pode entrar. A cultura é bem-vinda, mas ela deve se ajoelhar. O culto não é palco da cultura, ele é o trono de Cristo. Então vejam, o evangelho não rejeita a cultura, pelo contrário, ele a recebe, a redime, o evangelho entra no meio dela, vai redimir e vai reconfigurar a cultura. Mas o evangelho não se submete à cultura, a Bíblia não se submete à cultura, e sim o contrário. E é isso que está acontecendo muito no Brasil, nos púlpitos, está acontecendo principalmente nas letras das músicas. E é assim que nós vamos caminhando a nossa análise. Bom, a redenção é aquilo que Cristo fez para resgatar a humanidade, a obra da redenção na cruz através de Cristo. E a consumação, então, é o estabelecimento do reino de Cristo, a vitória sobre a morte, né? Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então, nós estamos entre a redenção e a consumação. E toda obra cristã, ela deve buscar refletir essa ideia. Por isso, assim analisar. Eu me lembro que há uns 15 ou 20 anos atrás, eu acho que 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Cinema e Fé Cristã. Eu sempre tive o hábito de assistir um filme, um seriado hollywoodiano, e a partir daquilo pregar, fazer comparações, analogias. Analogias são semelhanças entre coisas diferentes, e buscar encontrar ali uma maneira de pregar, de falar da obra de Cristo. Quem me conhece há mais tempo, acompanha meus vídeos, ou costuma estar nas igrejas onde eu prego, já me ouviu contar esses depoimentos. Até mesmo eu me lembro de há muitos anos atrás, ainda bem jovem, a minha mãe, nós assistimos um filme, O Segredo do Abismo, minha mãe, e ali o personagem começa a falar, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, e aí entra uma luz lá, enfim, estou dando spoiler do filme, mas eu me lembro da minha mãe dizer, o homem pode chegar ao mais profundo abismo, mas se ele clamar a Deus, Deus o ouve. Estou resumindo a história, porque na verdade nós queremos falar da música, mas também falar de cultura. Antropocentrismo, antropologia teológica, no nosso caso, que acaba acontecendo de forma equivocada nos cultos, quando as canções e as pregações giram em torno de mim, em torno de você. Ué, pastor, mas não é isso? Não, não! A Bíblia não é uma história sobre mim e sobre você. A Bíblia é uma história sobre o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito em favor de todo aquele que nele crê, para que esse que crê receba a vida eterna. Por isso João declara ainda no capítulo 1, a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a história bíblica, a mensagem bíblica, a mensagem cristã, ela não é sobre o meu umbigo seu, sobre a minha, sua dor de barriga. Deus está interessado em nossas todas as questões. Os profetas disseram isso. Mas isso não é a mensagem central. A mensagem central revela Cristo. E aqui, as pessoas defensoras da música dizem, ela está baseada no grande banquete de Lucas 14. Mas o grande banquete, gente, ele é cristológico, ele é redentivo, ele é urgente, a mensagem é clara, ela não é ambígua.
E aí entra o ponto. A associação da música com Lucas 14, ela é uma associação vaga, porque não fica claro, é ambíguo. E num país de dimensões continentais como o nosso, Brasil, com regionalidades tão específicas, a tal ponto que você, dependendo, eu rodo muito, já rodei muito para pregar o nosso Brasil, pretendo rodar ainda muito mais, mas dependendo do local que você está, vocabulário, sotaque, gírias, formas de linguagem, figuras de linguagem, comparada com outras partes, você fala, meu Deus, eu estou em outro país, né? E é o Brasil, parece que nós temos realmente vários Brasis dentro do Brasil. Agora, observar essa regionalidade a tal ponto de demonstrá-la em nossos sermões, em nossas canções, na arte cristã, na arte, por assim dizer, né? Porque a arte, como já disse o livro, não precisa de justificativa. No entanto, ao observar essas regionalidades, eu preciso fazê-la partindo sempre de uma cosmovisão bíblica. Você sabe por quê? Toda a comunicação ela traz consigo uma cosmovisão. Isso é importante, de forma consciente ou não. Toda obra, toda arte, ela comunica uma cosmovisão. E o que é cosmovisão, pastor? Visão de mundo. Cosmovisão é visão de mundo. Por que duas pessoas têm opiniões tão diferentes a respeito de um mesmo assunto? Porque duas pessoas que às vezes pertencem ao mesmo ambiente, aparentemente pertencem ao mesmo círculo, elas têm opiniões tão conflituosas a respeito dessa música, por causa da cosmovisão, daquilo que orienta os seus pensamentos, a sua visão de mundo, e todos têm cosmovisão, consciente disso ou não, todos estão orientados por uma visão de mundo que ela desenvolveu. E aí o que nós percebemos no mundo gospel, no evangelicalismo brasileiro, no meio evangélico, é que muitas pessoas, elas defendem mas eu acho isso, mas eu acho aquilo. E sempre que alguém me pergunta o que eu acho das questões do mundo, da sociedade, eu sempre procuro fazer isso com a lente das escrituras. E eu sempre devolvo a pergunta da pessoa com a outra pergunta, que é assim, o que dizem as escrituras? E é por isso que o cristão precisa se orientar, deve se orientar. Seu crivo deve ser o bíblico. O cristão deve procurar absorver as escrituras a tal modo que sempre quando alguém lhe propuser algo, ele possa observar com a lente das escrituras e então, a partir daí, se posicionar. E com isso eu quero dizer e reafirmar e resgatar aqui que a Bíblia não se submete à cultura, o cristianismo não se submete à cultura, o evangelho não se submete à cultura. É ao contrário. A cultura pode entrar, mas ela deve se ajoelhar. Por essa perspectiva, sempre se pergunte, essa letra, ela retrata a criação de alguma forma, ela retrata a queda, ela retrata a redenção, ela retrata a consumação. Pastor, mas aí fica muito difícil. Cara, não fica não. Não tem um filme. Eu vou falar para você. Lá nos anos 90, eu gostava inclusive de ver novela. Eu estava naquele processo de conversão, 1998, e eu assistia novelas e eu conseguia fazer aplicações das novelas para a minha vida. Não estou falando para você ver novela, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é você pode observar as questões sociais, as questões que acontecem pelo ponto de vista bíblico e não pelo ponto de vista ideológico, sejam de direita ou de esquerda. E eu coloquei aqui até 4 critérios que você sempre pode utilizar para revelar isso. O primeiro critério é o critério 1, que é a clareza cristológica, aquela arte cênica, tá? Aquele teatro, aquela encenação, aquela coreografia, a canção, seja lá a arte que for. Qual é a clareza cristológica que ela tem? Quando ela é exposta, quando ela é conhecida do grande público, ela revela Cristo. Cristo é o centro. Estamos aqui por causa de Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo. Cristo é tudo em nós, né? O escritor aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2, 3, 4, 8 e 9, resumindo aqui, parafraseando, ele diz: Cristo é o mistério de Deus em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele afirmou que os salmos, os profetas, a lei, testificavam dele, apontavam para ele. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim: antigamente Deus nos falou por meio dos profetas, agora ele nos fala por meio do Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual tudo foi criado. Ele que é a expressão exata de Deus, a imagem exata de Deus. Então Cristo é tudo em todos, e tudo aquilo que nós produzirmos, falarmos como cristãos, isso precisa apontar para Cristo, isso precisa revelar Cristo, isso precisa, portanto,
ser cristológico. O segundo critério que eu estou trazendo aqui para você é o conteúdo redentivo. Essa música fala da obra de Cristo. Curou-me, livrou-me do mal, livrou-me da maldição. O que diziam os hinos antigos e o que dizem as letras agora. Bom, da minha observação como professor de teologia do culto, eu observo que os conteúdos das letras dos hinos antes, elas eram mais bíblicas, elas eram mais redentivas, elas eram mais cristocêntricas, elas apontavam mais para o quarto pilar, que é a consumação, a escatologia bíblica da coisa. Não é? O terceiro critério que eu coloquei aqui para você é a linguagem bíblica. A maneira com a qual nós expressamos, seja na pregação, seja através das artes, ela precisa ser uma linguagem bíblica. Cante o salmo, cante o provérbio, cante o Cantares. O Cantares diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem sem que ele o percebesse, não é? Olha que coisa poderosa, que coisa forte. Cante os salmos, cante os provérbios, cante os cantares, cante os eclesiastes, cante a palavra de Deus, se expresse com a linguagem bíblica, para que as pessoas sejam aproximadas de Deus e não achem estranho e enfadonho toda vez que o pregador vier falar de Bíblia, que as pessoas estão familiarizadas com a cultura tão pop, tão imediatista, às vezes logo rejeitam porque nada conhece de Bíblia. E o quarto critério que eu coloquei para nós é a ambiguidade teológica. E aí entra a questão da temática vaga da música, tá? Que é para onde eu quero chamar a sua atenção, mais aqui caminhando para os nossos finalmente. Essa ambiguidade teológica é muito perigosa, porque quando uma letra ela acaba propondo uma ideia de sincretismo religioso, de um ecumenismo, né? De um sincretismo religioso, e ela requer toda uma interpretação para descobrir do que ela está falando, ela então não está cumprindo o seu propósito. Embora haja esse subjetivismo na arte, sim, toda obra, toda arte, ela comunica cosmovisão, intencional ou não. E se somos cristãos, a nossa comunicação ela precisa ser o mais clara possível naquilo que quer revelar Cristo, a obra da redenção, a expressão teológica dessa obra. Pois é, pastor, esse negócio de expressão teológica, isso é acadêmico demais, isso é um academicismo frio. Não é. Teologia não é academicismo frio. O que se faz na academia é sistematizar o estudo da palavra de Deus, porque o teólogo não estuda Deus, ele estuda a maneira com a qual Deus se relaciona com a humanidade, e para estudar isso nós estudamos a revelação de Deus, a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral de Deus é na natureza, é a criação, e a revelação especial de Deus é através do Cristo e das Escrituras. Então, eu concordo aqui com o Dr. Sayão de que os músicos precisam de mais Bíblia, mais teologia, e quero enfatizar isso. Músicos, estudem a Bíblia, estudem teologia. Você já viu quando você vai ao culto e você está esperando aquele momento de adoração, de entronizar, de adorar a Deus e depois receber a pregação, mas de repente no meio do louvor, o ministro de louvor, ao invés de então estar levando o povo para essa atmosfera, entoando cânticos de adoração ao nosso Deus, que reflitam a redenção, que reflitam a obra de Cristo, que reflitam o caráter de Deus, ele começa a pregar, começa a ministrar sem parar. Não é papel dele ministrar sem parar e pregar sem parar e ficar minutos e às vezes hora fazendo isso. Isso quem vai expor as Escrituras é o pregador. Não é que uma coisa seja mais importante que a outra. Tudo isso faz parte da liturgia do culto e da disciplina chamada teologia do culto. O que ocorre é que cada qual precisa estar no seu lugar para qual foi chamado. Então, ministros de louvor, você foi chamado para entoar os louvores, ministrar os louvores, deixa a pregação com os pregadores. Pregadores, aprendam a observar regionalidades, questões específicas, para nós, como teólogos, pastores e pregadores, não ficarmos aqui respondendo a perguntas que ninguém mais faz. Não é? Claro que nós não vamos nos render ao imediatismo de falar somente aquilo que o público quer ouvir agora. Não se trata disso. Se trata, na verdade, de ser uma pessoa atual, contemporânea e que prepara muito bem as mensagens, mas observa o tempo em que nós vivemos. Esse tempo pós-moderno, com tantos centros de verdade existindo ao mesmo tempo, quando na verdade ela é uma só, ela é absoluta, ela é Cristo. A verdade é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Espero ter trazido uma boa reflexão. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, temos muitos vídeos aqui no canal e playlists organizadas com temáticas que eu tenho certeza vão abençoar a sua vida. Até logo mais, pessoal. Tchau, tchau. Te conta aqui no vídeo o que você achou. Valeu!